também a Roberta, né? Roberta está aí, não? Eu só estou perguntando gente que não está hoje, né? Eu tirei a lista. Gente, hoje eu vou pregar num texto, eu preguei sobre família, tem base isso no texto do vaso que o oleiro estava formando e se desmanchou na sua mão, e preguei sobre família nesse texto, e eu nunca tinha pregado, nunca ouvi alguém pregando. Hoje eu vou pregar num texto também sobre família, que eu nunca preguei, nunca ninguém pregou sobre família nesse texto, que eu saiba, as minhas pesquisas. Mas vocês vão ver, vocês perceberão a conexão e com as chaves e também com a família. Presta atenção é o título da mensagem. Mas tudo junto, presta atenção. E eu tenho me preocupado muito com as famílias, principalmente pós-pandemia. As pessoas estão... Obrigado. Então, as crianças que não se apresentaram, quiserem ir para as classes, podem ir, até 9 anos, tá bom? A família pós-pandemia, ela tem sofrido muitos ataques, mais do que o que nós imaginamos, externos e internos. A família está muito fragilizada. E o que a família hoje, com esse presta atenção, tem a ver com o texto e com o que nós vamos falar? O texto que nós vamos falar, basicamente, ele é pregado por mim, inclusive, por pastores em qualquer lugar do mundo, como um versículo para não crente, dizendo que Jesus está à porta e bate para você abrir. Mas esse versículo está no contexto de uma igreja, do povo de Deus. Deus está falando para os crentes. E o texto é esse. Vamos abrir as Bíblias, se você quiser acompanhar no aplicativo também, Apocalipse 3, 14 a 22. E o texto base é Apocalipse 3, 20. E eu queria perguntar para você, Jesus está na sua casa? Ah, tá sim, pastor, nós temos uma Bíblia lá. Não é isso que eu perguntei. Jesus mora na sua casa? Ah, pastor, a gente frequenta a igreja. Não é isso que eu perguntei. Jesus mora na sua casa? Ah, nós de vez em quando damos uma oferta. Não, não é isso que eu perguntei. Perguntei se Jesus mora na sua casa. Jesus está nessa igreja? E, queridos, o Augusto Nicodemos, pastor Augustus Nicodemos, pregando esse texto, ele fez um relato de algo que aconteceu lá na África do Sul. E eu gostaria de ler o texto aqui e depois voltar nesse fato que o pastor Augusto Nicodemos contou. Preste atenção. O versículo na NVT começa assim: presta atenção. E aqui em Minas Gerais nós leríamos assim: presta atenção. Presta atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Jesus está na refeição, está à mesa. Você vai dizer, mas nem nós estamos à mesa, quanto mais Jesus. Ele conta que lá na época do apartheid, para mim o racismo é uma coisa absurda, totalmente absurda, porque todos nós somos seres humanos, criados por Deus, e é uma coisa assim, sem sentido para mim, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de discriminação. Nós podemos discordar de pontos de vista, mas nunca diminuirmos ninguém, tratarmos alguém com desprezo, com desdém, nunca, porque é sempre um ser humano. E na época do apartheid, lá na África do Sul, a segregação racial era maior do que nos Estados Unidos. Maior talvez do mundo na época.
do Nelson Mandela, preso. E aí um homem africano, raiz, ele passou em frente a uma igreja que estava cantando um hino muito bonito. E ele sentiu o desejo de entrar naquela igreja, ele foi atraído para aquela igreja, a porta estava fechada. Aquela igreja era só para brancos. E aí ele bateu na porta e perguntou assim: eu posso entrar? A pessoa olhou para ele e disse: eu vou chamar o pastor. Você já viu que qualquer BO na igreja chama o pastor? Aí chamaram o pastor. Aí o pastor veio e disse assim para ele, ele perguntou: eu posso entrar, pastor? O pastor falou assim: olha, faz o seguinte, vá para casa, ore e pergunte a Jesus. Se ele falar para você entrar, aí você entra. Se ele falar para não entrar, não entra. E parece que o pastor só queria resolver o problema ali imediatamente e voltou para o culto dele. Tempo depois, o pastor encontrou aquele homem no comércio de Joanesburgo, capital da África do Sul. Encontrou aquele homem no local onde ainda dava para ter uma mistura ali de presencial de brancos e pessoas africanas. E o pastor perguntou: você não voltou lá na igreja? O que Jesus falou? Ele falou assim: olha, pastor, Jesus falou o seguinte, que há 100 anos ele bate naquela porta e ele não consegue entrar. E eu bati um dia e estava querendo entrar. Se Jesus não conseguiu entrar, imagine eu. Há quantos anos Jesus está batendo na porta das nossas casas e nós estamos fechando a porta para Ele? Quando é que nós fechamos a porta para Jesus? Quando nós somos autossuficientes, quando nós somos egoístas, quando nós perdemos a paciência, não há espaço para Jesus quando há gritaria. Ele sai, ele se retira. Quando há imoralidade, quando há pornografia, quando há liberalismo, quando a questão sexual não interessa na questão de pureza, de santidade, Jesus cai fora. E aí nós perguntamos: onde está Jesus? Porque não me ajudou nisso? Por que Jesus não faz isso por mim? E Jesus está batendo a porta. Primeira chave, presta atenção, que nós abrimos para Jesus estar na nossa casa. É quando nós entendemos que Jesus faz uma avaliação muito mais profunda do que eu e você. Quando nós olhamos assim, nós olhamos superficialmente. Todo mundo é crente, todo mundo crê em Jesus, todo mundo é religioso, todo mundo é bom. Mas a confusão está reinando. Todo mundo perdoa, mais ou menos. Já viu o perdão de crente? Eu te perdoo, mas suma daqui. Não fale mais comigo. Mas não é o perdão de Jesus. Preste atenção, a família precisa ver a realidade de si mesma na perspectiva de Jesus, de Deus. O texto é para a 7ª igreja chamada Laodiceia. Pastor, é uma carta para a igreja. O senhor quer trazer essa carta para a família? Porque a igreja, queridos, é uma família de Deus. Porque a igreja não é o templo, a igreja são as pessoas. A maioria entende errado: eu vou na igreja. Não, você vai no templo, você vai no local de adoração, porque a igreja são as pessoas. Quando Jesus está falando para essas pessoas, e é Bíblia, Jesus está falando para mim e para você hoje também. E o que Jesus está nos falando através desse texto? Vamos ver. Apocalipse 3, 14 a 17 diz o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Os evangélicos entendem que o anjo aqui não é o anjo celestial, mas é um mensageiro, que a palavra anjo em grego significa mensageiro, aquele que leva a mensagem de Deus. Ou seja, o pregador, o líder daquela igreja.
Então escreve uma carta para esse líder. Qual o propósito? Para que esse líder leia, para que esse líder também entenda o que eu estou falando, Jesus, para esse líder e para a igreja. E diz assim: esta é a mensagem daquele que é o Amém. Você sabe o que é Amém? Amém significa assim seja, uma concordância, todos nós sabemos. Mas a maioria não sabe que é um acrônimo. O que é um acrônimo? É quando você forma uma palavra de outras palavras com a primeira palavra dessas palavras. Então, Amém significa a letra Aleph, a letra Men e a letra Nun, que Aleph, Meler, Nemen, que significa Deus, Rei, Fiel. Toda vez que você fala Amém, você está dizendo Deus, Rei, Fiel. Deus, Rei, Fiel. E esse Deus Rei Fiel está escrevendo essa carta, que Jesus se identifica. E continua o texto, a testemunha fiel. O hebraico gosta dessa repetição, e verdadeira, a origem da criação de todas as coisas. Vocês são família porque eu criei. Vocês são igreja porque eu criei. Eu sou a origem de tudo. Tudo começa comigo. O verso 15. Sei de tudo. Há uma outra versão, há outras versões que falam, conheço as tuas obras. Aqui o conhecer é muito profundo. Jesus conhece mais do que você conhece de você mesmo. Mais do que a sua família entende dela mesma. Jesus conhece tudo sobre você, não há como esconder, não há. As pessoas você pode viver pela internet, pelas mídias, mas com Jesus não há o que esconder. Ele conhece os pontos fortes e os pontos fracos. Ele conhece tudo sobre nós. O que você pensa, o que você acredita, aonde está inclinado o seu coração. Você não é nem frio nem quente. Jesus fala, olha, você não é nem frio nem quente. Jesus está falando para mim, você não é nem frio nem quente. Está falando para você, você não é nem frio nem quente. O que isso significa? A cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima e ela tinha aquedutos, canais que traziam água para a cidade. E vinham águas de Hierápolis, que era uma cidade com águas termais, quentes, e também trazia água de Colossos, fria. Mas também era uma água considerada boa. Só que quando as duas juntavam, chegavam até a cidade de Laodiceia, ela estava morna. Ela não servia nem para um propósito, nem para outro. E na sua casa, você é quente ou você é frio? Você traz cura ou você traz náusea? Ou a sua presença incomoda? O verso 16, mas porque você é água morna. Gente, a palavra é muito dura. Jesus está falando que eu sou água morna, que você é água morna. Que na nossa família nós estamos sendo água morna. Que nós não estamos fazendo a diferença. Nem quente, nem frio, eu vomitarei de minha boca. Gente, é uma palavra forte. Nós estamos provocando náusea em Jesus quando nós não somos terapêuticos. Quando a nossa palavra, a nossa atitude não traz alegria e cura. (17) Você diz, sou rico. Sou rico. Aquela cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima. Lá tinha a Avenida dos Bancos.
A cidade de Laodiceia parece demais com a cidade de Passos, mais do que o que nós imaginamos. Cícero, um escritor, chegou a dizer que ele descontou um título em dinheiro nessa cidade. Então, era um centro bancário e econômico. Para que vocês tenham uma ideia, por volta do ano 50, houve um grande terremoto naquela região. As cidades que eu citei, Hierápolis e Colossos, foram completamente destruídas. Não conseguiram se reerguer. Quando o Império Romano disse para Laodiceia, nós vamos ajudá-lo com recursos públicos do Império Romano, qual foi a resposta de Laodiceia? Não precisamos. Nós temos recursos suficientes para reconstruir a cidade. Nós somos ricos, nós temos dinheiro, nós moramos num condomínio. Aí eu já estou fazendo um acréscimo aqui, né? Nós temos dinheiro. O problema não é dinheiro. Nós temos dinheiro. Queremos mais, mas nós temos dinheiro. E aí Jesus fala, você diz, sou rico e próspero. Não preciso de coisa alguma. Eu pergunto para você, o que a sua família precisa de Deus? O que você precisa de Deus? O que você precisa de Deus? Deus é um acréscimo, Deus é uma cultura, Deus é um modismo, uma onda, é estar bem, é ser mais próspero. O que é Deus para você? Você precisa de Deus? A Bíblia fala que a nossa alma anseia por Deus. Agostinho vai dizer que a nossa alma busca tanto a Deus e anseia a Deus que fica desesperada e só encontra paz quando repousa em Cristo. E você continua desesperado, ansiando por Cristo, procurando em todos os lugares, até na imoralidade, até com o inimigo, até com a maldade, até com a mentira, até com o dinheiro, e não encontra. Essa paz é só Jesus que pode oferecer. E não percebe que é infeliz. Quantas pessoas estão infelizes? Quantas famílias infelizes? Não percebe que é miserável. Mas como é o miserável? Justamente por causa desta autossuficiência, desse orgulho. Você se torna mais miserável do que aquele que aparentemente se vê miserável. Pobre, cego, Aquela cidade, ela era famosa também por recursos da medicina. O nosso hospital aqui já recebeu prêmio. A rede hospitalar de Passo, para o tamanho da cidade, é uma referência. Aquela cidade também. E eles se orgulhavam da área da oftalmologia, do oculista, do remédio para os olhos, do colírio, da pomada, do unguento que se passava nos olhos. E Jesus está falando, você tem unguento, você tem colírio, mas você é cego. Você pode ter óculos, mas continua cego. Cego para o quê? Para as coisas de Deus. E está nu. Aquela cidade tinha uma avenida da moda. Aquela cidade tinha uma promoda. Aquela cidade tinha uma lã preta, que era famosíssima no mundo todo da época, que também ajudava aquela cidade a ter mais recursos. E ela se gabava do seu lado fashion, do seu lado style, do seu lado chique, do seu lado de se vestir bem. Era uma cidade que se vestia bem, mas era uma cidade nua. A nudez na Bíblia nos remonta para o Éden, quando o casal peca e quando eles olham para Adão e Eva, olham para si mesmos, eles se veem nus na presença de Deus. A nudez está relacionada com o nosso pecado.
e a distância que nós estamos da santidade de Deus. Por mais que venhamos a nos vestir bem, se Jesus não está na nossa casa, nós estamos nus. A família está nua. Segundo lugar, preste atenção. Preste atenção. A família precisa se arrepender por ter se afastado dos princípios bíblicos. Precisa ter arrependimento. O verso 18. Eu aconselho, Jesus falando, dando conselho para eles, e conselho para os passenses, para todos que moram aqui, para todos que estão ouvindo essa palavra, pela internet, todos estão aqui no presencial. Jesus está falando, eu aconselho, eu falo para vocês, gente, presta atenção, essa igreja não tem heresia, como as outras, não tinha os judaizantes que falavam da tradição, não tinha os gnosticismos, ou melhor, o liberalismo dos gnosticistas, né? Que dizia o seguinte, ó, o corpo é mau, o espírito é bom, cuida do espírito e o corpo peca à vontade. Parece esse dualismo de hoje também, essa visão de que você vai para a igreja, um pé no mundo, o outro na igreja. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo. O que é ouro purificado pelo fogo? O que compra de Jesus? Jesus está dizendo, busque em mim a santidade que é provada pelo fogo. A pureza do ouro vem pela alta temperatura, que por mais que você tenha lutas, desafios, que a sua fé seja pura. Que você busque de mim, que você venha a mim. Purificado pelo fogo, e então será rico. Jesus está falando, assim você será satisfeito, porque não há dinheiro nesse mundo, não há felicidade nesse mundo que você alcance, a não ser pela graça, pela comunhão com Ele. Mas queridos, o que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas vão para a igreja por conveniência, as pessoas vão quando não tem dor de cabeça, as pessoas vão quando não estão gripadas, as pessoas vão na igreja quando estão bem. Passaram o dia inteiro assistindo um punhado de coisa, falando um punhado de coisa, mas para ir para a igreja, não, eu estou com indisposição para ir na igreja. O ir na igreja não significa um ritual, mas significa, eu vou buscar a Deus. O que é Deus para mim? Se Deus for para você, que é pai, que é mãe, algo indispensável, ou melhor, dispensável, que você fala, não, isso não é tão importante, não será a igreja necessária para os seus filhos. Os pais esquecem que ensinam os filhos por espelhamento, por exemplo. Tá bom, nós estamos indispostos para ir para a igreja, mas vamos no shopping, vamos passear. Na hora vem a cura da dor de cabeça, na hora some toda a indisposição. Queridos, o ir na igreja tem que provocar em nós, eu vou me encontrar com Deus, eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou louvar a Deus, porque Deus é tudo para mim. Não vou na igreja hoje não. Sabe por que não vai? Porque está com uma vida morna, apática. E não é você que está com indisposição, mas Deus é que começa a ter indisposição de nós, Ele começa a ter náusea. Porque Deus não é para segundo plano. E é claro que o inimigo vai sempre provocar algo, justamente ou no dia para você ir para a igreja. Então por isso que eu quero parabenizar você que aqui está. Quantos obstáculos você venceu? Dizendo, eu quero ouvir Deus, eu quero prestar um culto a Deus. Compre também roupas brancas. Busque santidade.
Hoje parece que santidade saiu de moda. Como é o namoro cristão hoje? Pergunta muito não, pastor. Como é o casamento de um cristão hoje? Pergunta muito não, pastor. Como que é um trabalhador cristão hoje? Como é um esposo cristão hoje? Como que é um filho cristão? Como é uma esposa cristã? Como são os irmãos cristãos hoje? Eu não posso responder pelos outros, mas eu posso responder por mim. Você pode responder por si. E lembrando que a chave você abre para sair, como você abre para entrar. E a pergunta é essa: o que está entrando na sua família que Jesus está saindo? Porque Jesus não vai compactuar com aquilo que é errado. Se é pornografia, Jesus não está. Se é palavrão, Jesus não está. Se é pensamentos ruins, Jesus não está. Se é fofoca, Jesus não está. Mas até fofoca, pastor, Jesus não está. Para que não se envergonhe de sua nudez e colírio para aplicar nos seus olhos. Jesus quer aplicar colírio nos nossos olhos. Por isso que a palavra vem para nós, por isso que ela é pregada. Qual o propósito? Colocar colírio. Para que colírio? Para que eu enxergue o poder de Deus. Para que eu enxergue a minha dependência dEle. Para que eu enxergue que sem Ele eu nada sou. Sem Ele eu vagaria. A fim de enxergar. Verso 19. Eu corrijo. Quando Deus fala eu corrijo, por incrível que pareça, é amor. Eu corrijo. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas quantas vezes Jesus está corrigindo? Jesus está corrigindo e você não está entendendo. Ele corrige e disciplina aqueles que ama, aqueles que amam, Jesus falando. Por isso, seja zeloso. O que é zeloso? Aquele que zela pela palavra, aquele que zela pelo relacionamento com Deus. E arrependa-se. O que é arrepender? É mudar a mente. Quando você muda a mente, você muda o comportamento. Mudar a mente é se arrepender. Terceiro lugar, preste atenção. Preste atenção. A família precisa entender que é um ultimato da misericórdia de Deus. É um aviso, é uma chamada de atenção, é um chacoalhar. E aí vem um versículo, presta atenção. Aqui é uma ênfase muito grande, eu não estou ainda enfatizando. Presta atenção, acorda, presta atenção. Estou à porta e bato. Jesus está fora da família. Mas Ele está na porta. Ele bate na porta. E Ele é um gentleman. Ele é um cavaleiro. Ele só vai entrar se você pegar a chave da sua casa e dizer: Jesus, entra na minha casa. Eu vou fechar na minha casa qualquer tipo de filme com cunho sexual. Eu vou fechar no meu celular qualquer coisa que ligue a uma fraqueza minha. Gente, eu nunca falei isso aqui, mas eu espero que aqui não tenha ninguém. Mas como o Brasil se tornou o país campeão de bets, de jogos, de apostas de jogos. Isso avacalhou o nosso futebol e avacalhou as nossas finanças. Porque, por incrível que pareça, eu vi uma reportagem há pouco tempo que o Bolsa Família estava sendo gasto para jogos de apostas. A pessoa prefere passar fome e apostar, prefere não sustentar a sua família
E quando você abre uma porta para o inferno, você está fechando a porta para o céu. Está prejudicando a sua vida e a sua família, e não tem noção disso. E muitas vezes a gente pensa que é o esperto. A gente pensa que está tudo bem. Aí vem Jesus e fala, eu corrijo. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Se você abrir a porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição. Jesus mora na sua casa, faz parte da sua família. Então, desafio, faça refeições juntos. Faça refeições juntos. E peça a Jesus para sentar à mesa. E coloca o celular fora da mesa. Tem gente que não consegue nem para almoçar tirar o celular. Pais, mães, coloquem regras, é com vocês, na hora do almoço, sem celular. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, eu estou morrendo, me leva para o hospital. Por isso, queridos, que a nossa sociedade deixou de ser uma sociedade líquida, como Bauman disse, e agora eu vou dizer que a nossa sociedade se tornou plastificada. Pastor, o que significa isso? Alguém vai escrever sobre isso. É uma sociedade reborn. A mídia toda está falando desses bebês. Teve um padre que chegou a dizer, eu não vou batizar esses bebês reborns, eu não vou fazer isso, fazer aquilo. Tudo aquilo que a Igreja Católica faz com as crianças, ele disse que não faria. Eu estou achando que, de repente, eu, como pastor, vou ter que falar, gente, eu não faço apresentação de bebê reborn. O Ministério Infantil não aceita criança reborn. Uma pessoa colocou como um projeto para a cidade dele o seguinte, caso alguém procure o pronto-socorro com bebê reborn, a orientação foi essa, internar essa pessoa compulsoriamente e levar o bebê reborn numa casa, numa oficina que troca a bateria. Mas por que a sociedade começa a ter essa coisa que nós estamos rindo aqui, mas por que as pessoas preferem um bebê reborn? Porque ele não vai crescer, ele não vai reclamar, quer dizer, ele chora também, mas não vai dar tanto trabalho. Daqui uns dias, gente, eu tenho até medo de dizer isso, vai aparecer adolescente, vou colocar aqui entre aspas, porque reborn é recém-nascido, adolescentes reborn. Os pais, eu quero um adolescente, já que o meu não conversa comigo mesmo, fica lá dentro do quarto, eu quero um reborn para colocar na mesa. No Japão, já tem, vou colocar entre aspas, noiva reborn. Onde o homem compra uma boneca para ter intimidade com ela. Sério? De verdade? Porque não vai reclamar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? O relacionamento com o ser humano é difícil, porque é um pecador com outro pecador, pessoas que às vezes vão explodir do nada, e nós, mas por que aconteceu isso? Porque somos pecadores, agora permanecer no pecado. O mais bonito do ser humano é o fato que ele pode se arrepender, que ele pode dizer, Jesus, vem morar na minha vida, vem morar na minha casa. O mais lindo do ser humano é que um adolescente pode se converter, olha que maravilha! Um jovem pode se converter e ter um namoro cristão. Oh! Pode ter um casamento abençoado. Oh! E não precisa ser plastificado, precisa ser crucificado. Crucificado. Não plastificado, mas crucificado. O 21. O vitorioso sentará comigo no meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quem entende, ouça o que o Espírito Santo está falando com você. A sua família tem jeito, a partir de como ela está. E sabe qual é o maior perigo da sua família? Não é o diabo, não são as heresias, não são fatores externos. O maior perigo da sua família é você. Se você se render a Cristo, se você confessar os seus pecados, se você buscar a Deus com toda intensidade e abrir a porta para Jesus, você vai ver o grande milagre que Deus vai fazer a partir de agora na sua casa, na sua família. Nós vamos orar nesse momento pelas chaves. E eu gostaria de saber o que tem entrado na sua casa. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, parece que entrou um olho gordo aqui. Eu não tenho medo de olho gordo, né? Nem do light, do diet, nem... pastor, fizeram uma macumbaria para mim. Mas quantas vezes você tem aberto brechas, aberto portas para o inimigo avançar contra a sua família? Está na hora de você falar, não, na minha vida não, inferno. E fechar a porta para essas coisas. Está na hora de você abrir a porta para Jesus. Nós vamos orar nesse momento pelas chaves. Gostaria que uma música tocasse. Enquanto você pensasse na sua família. Tem alguém que deixou aqui um telefone celular. A tecnologia, a pessoa abre com o celular. Só não deu para deixar também os dedos, porque tem gente que abre com a digital, né? Como? O chip também. São avanços tecnológicos. Mas o mais importante, o que você está deixando entrar na sua vida, sua mente, seu coração, na sua família, e que você agora quer que saia. Quando algo entra, para sair é mais difícil, principalmente quando se torna um vício. Mas está na hora de você buscar a bênção de Deus, de você ter a paz de Deus, você ver Jesus ali à mesa com você, todo o tempo com você, com a sua família. Está na hora de você pegar a chave e virar essa chave. Está na hora de você falar, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha família. Não existe família perfeita, mas você pode amar perfeitamente a sua família. Toda família é legal, mas a sua é a mais legal. Lute pela sua família, não desista dela, não desista. Jesus ama a família e eu quero amar tudo que Jesus ama. Eu vou pedir ao nosso irmão Marinho para fazer essa oração pelas famílias, pelas chaves.